Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Hoje o tema do vídeo é sobre o pecado de morte e as consequências praticamente que irreversíveis, ou as consequências irreversíveis deste pecado. Para quem não conhece, ou para quem não tem muito acesso a uma demanda grande de pessoas que passaram pelo o dito pecado para a morte, não faz ideia do quão isso é terrível. E nós vamos ter dois times aí. Um time que falou, viu só, eu avisei que ia se lascar, que ia dar ruim, que a vida ia acabar. E o outro time que vai falar assim, nossa, mas bastava ficar aqui, uma hora ia ficar tudo bem. Irmãos, irmãs, nós obviamente não fazemos apologia ao pecado, nós combatemos ele e sabemos que todo pecado tem consequências espirituais e consequências materiais, consequências emocionais e por aí vai, e que essas consequências são importantes. Esse deserto pós-pecado, ele é fundamental que essas pessoas passem. O problema é que para muita gente o pecado cometido é como correntes e algemas eternas. E essas correntes e algemas eternas não são colocadas pelas mãos de Deus. Essas algemas e essas correntes eternas são colocadas por uma ideia equivocada de religiões equivocadas. Eu sou de um tempo onde a igreja excluía esses pecadores. Esses pecadores, eles não tinham direito a nem de ser reconduzidos, disciplinados, reconduzidos às suas funções, aos seus cargos, e muitas vezes eram esquecidos e marginalizados dentro da própria igreja. Eu me lembro que eu mesmo, quando vi alguém que tinha cometido um pecado na igreja, eu olhava essa pessoa não com indiferença, mas era com olhar de pena, era com olhar de pesar. Nós vivemos num tempo onde a modernidade nos traz a rede social nos traz uma fantasia de um modelo de igreja quase que perfeito, onde, nossa, tudo mudou. Nós temos uma memória muito curta, e nós temos milhares, dezenas de milhares ou centenas de milhares de pessoas que estão hoje aprisionados nessas correntes eternas, que só são eternas na sua crença, só são eternas no seu jeito de ter entendido a Jesus. Há um campo de evangelização para aqueles que nunca foram evangelizados, há um campo de evangelização para os crentes, e há um campo de evangelização para aqueles que são conhecidos como ex-crentes. Eu digo que até hoje nós recebemos, tanto na escola quanto no meu particular, mensagens como que eu pequei, estou desesperada, Deus já não me ama mais. Ontem mesmo eu recebi uma mensagem no Instagram, uma irmã que cometeu um tipo de pecado, e esse pecado levou ela para cocaína, para tentar ocupar um vazio que só tinha na cabeça dela. Obviamente o pecado tem consequência, e essas pessoas apontam tanto a droga quanto essa depressão, esse looping terrível que essa irmã se colocou, não só ela, mas muitas pessoas, como o preço a ser pago pelo pecado, e muitas vezes não é nem a consequência pelo pecado. Aonde eu quero chegar? E aqui eu não quero trabalhar o que é de fato o pecado para a morte, porque isso já está exaustivo aqui na internet. Eu acho que se você tem dúvidas sobre isso, você pode estar chegando nesse universo agora. Então pesquise e leia sobre. O meu recado e o meu carinho são para vocês que acreditam que não tem jeito. Existem dois tipos de perdão. O perdão que vem de Deus e que você precisa conhecer ele extensivamente e profundamente. Quando você entender o amor de Deus através de Jesus Cristo, você vai se constrangir, você vai ficar constrangido. E o seu constrangimento, ele não vai se dar apenas por entender o perdão, mas pelo fato de você não conseguir alcançar
a compreensão e o tamanho desse perdão. O segundo ponto, e talvez o mais grave, é: por culpa da nossa religiosidade, nós não conseguimos nos perdoar. Essa crença que tatua a alma de muitas pessoas de que agora eu não mereço Cristo, agora eu não mereço Cristo porque eu cometi um erro, e eu vou chamar esse erro de pecado, não se assuste, você que é recém-chegado aqui, esse pecado, ele foi colocado, introjetado, colocado dentro de você como alguma coisa irreversível. Esse pecado cometido, ele não tem jeito. Eu conheço pessoas que não se sentem dignos e dignas de entrar dentro de uma igreja. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de cantar. Eu conheço pessoas que têm dificuldade de orar. Eu conheço pessoas que não conseguiram mais glorificar Deus. Eu conheço pessoas que quando passam diante de uma igreja, eles trocam a calçada, porque se sentem miseráveis, se sentem indignos. Irmãos, e por mais que nós falemos sobre Jesus e a cura do Evangelho, a gente consegue penetrar a primeira barreira de entendi Jesus e a gente vai para uma segunda barreira que é eu não consigo me perdoar. Eu não consigo me perdoar, porque eu conheci um Deus que pune, mata e prende. Não que Deus não se ire, que a sua justiça não se revele, mas não é nessa instância que a gente acha. Não é dessa forma como nós aprendemos. O ponto é que as pessoas aprenderam nas igrejas, que não são saudáveis, que você não deve nem se perdoar. E que a prova deve ser um hábito cristão e que o deserto deve ser um hábito cristão. Então, se eu sou crente, eu sou. Se eu sou crente e me consagro, eu sofro. Se eu sou um pecador para a morte, eu devo sofrer por consequências eternas esse pecado. Ah, irmão Bruno, mas isso mudou. Não tape o sol com a peneira. Existe um retrovisor que, se você olhar, está lotado. A nossa busca não é contra instituições, pelo amor de Deus, gente. Eu desejo e oro para que as instituições melhorem. Eu desejo melhoras, eu desejo desenvolvimento, eu desejo que as igrejas elas consigam, de fato, se perdoar também, se corrigir e melhorar e mudar. O meu recado não é para um CNPJ ou para uma liderança eclesiástica. O meu recado é para você. Para que você possa levar a mensagem do Evangelho para essas pessoas. Essas pessoas são mendigos espirituais. Eu conheço pessoas que pregavam, que estão fechadas de tatuagem, mas além das tatuagens estão fechadas em si mesmo. E que gritam e urram dentro de si. Eu conheci pessoas há pouquíssimo tempo que o filho tirou a própria vida por conta disso. E olha que nós estamos no tempo da internet. Eu volto a repetir. Hoje esse vídeo, ele não visa explicar tecnicamente o que é o pecado para a morte. Nós já temos conteúdos aqui em exaustão. Eu quero te dar um conselho. Entenda o perdão de Deus. E perdoe-se. Aprenda a pegar leve com você mesmo. Procure ajuda. Se ajude. Entenda e consiga ouvir quando alguém te falar de amor. Eu sei o quanto é difícil entender amor no meio de tanta dor. E eu sei que existem ratos nesse momento dizendo que tudo está lindo. Mas são ratos nojentos, que não se preocupam com esse retrovisor, mas apenas com seu bolso. Queridos, existem duas barreiras. A primeira barreira de não entender o Evangelho e não compreender o amor de Jesus. Gente, se é difícil explicar o Evangelho para quem é crente, imagina para quem é pecador para a morte. Segundo, se essa pessoa entendeu primeiro,
ela vai cair na dificuldade de perdoar-se a si mesma. E isso só com muita oração, com muito tratamento e muito cuidado. Eu concluo esse vídeo dizendo que existe uma multidão esquecida que precisa ouvir sobre Jesus da tua boca. Deus te abençoe.